Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, que diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ó Deus, nós te pedimos, antes de tudo, a graça do Senhor, para que possamos entender e compreender a Tua Palavra, possamos também colocá-la em prática, Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço o Teu auxílio através da Tua Palavra. Amém, Senhor. Meus irmãos, como prática das minhas pregações, eu sempre tento trazer uma exposição da Palavra de Deus a respeito de um texto ou principalmente de um livro que nós estamos estudando. E desde o começo do ano aí, nós temos trabalhado a respeito dessa carta de Paulo aos Filipenses. E se você quiser assistir, nós temos no YouTube toda a pregação desde o capítulo 1 e a exposição dessa palavra de Deus a respeito do que Paulo queria falar para essa igreja. E eu queria só apenas fazer uma contextualização para os irmãos a respeito desse capítulo 4, o último capítulo de Filipenses, onde Paulo está justamente mais uma vez chamando os irmãos a se alegrarem. Sem dúvida nenhuma, essa é uma carta de alegria, é uma carta de gratidão, de que Paulo escreve justamente por tudo aquilo que os irmãos filipenses estavam fazendo e fizeram na vida de Paulo e através e para o Evangelho. Paulo reconhece que esses irmãos, eles viviam em prol do Evangelho e eles eram usados por Deus para pregar e anunciar o Evangelho, não só na forma de ir até um local e pregar o Evangelho, mas também em abençoar a vida de Paulo para que ele também pudesse pregar o Evangelho. Então, esse amor, esse carinho, essa gratidão que Paulo tem por essa igreja faz com que ele também faça algumas recomendações para essa igreja. E também, além de exortar, traga também conforto para essa igreja, porque essa igreja amava Paulo. E Paulo precisava dizer para essa igreja: olha, vocês estão me vendo sofrer, vocês estão me vendo ser preso novamente, mas saibam que o Evangelho está sendo pregado. O mais importante está sendo feito. O Evangelho não deixou nenhum momento de ser pregado. E, meus irmãos, nesse último capítulo, Paulo tem nos mostrado justamente a respeito dessa alegria no Senhor. E a vida do crente é justamente pautada na alegria do Senhor. A vida de Paulo era cheia de alegria, apesar de todas as suas dificuldades, mas por causa de Jesus, porque sua alegria estava em Jesus. E todos os crentes podem experimentar essa alegria, porque essa alegria, quando está em Jesus Cristo, ela é completa. É uma alegria eterna. E Paulo ele vai finalizar essa carta fazendo justamente uma ação de graça, dando graças a Deus pela vida dos filipenses, dando graças a Deus pela obra de Deus na vida e através da vida dos filipenses. E o texto de hoje vai demonstrar mais uma vez essa alegria de Paulo na prática, essa alegria de Paulo no seu dia a dia, e o que ele faz para ser alegre. E aqui ele nos dá o segredo, ele vai usar essa palavrinha, o segredo da alegria, do porquê que ele é tão alegre assim, apesar das dificuldades, apesar das aflições, de onde vem essa alegria dele. E ele vai falar justamente isso a partir desse verso que nós lemos aqui até o verso 13. Mas eu só quero lembrar que Paulo, ele não recebia ofertas para viver no seu ministério. Lembrando que Paulo ele vendia tendas e ele dizia que ele fazia isso justamente porque naquela época já existia muitos pastores, muitos pregadores, muitos líderes religiosos que infelizmente não eram de boa fama. Então eles recebiam algum valor para fazer aquilo que eles faziam e infelizmente eles não eram bons exemplos, eram pessoas gananciosas, e Paulo algumas vezes exortou esse tipo de pessoa, mas ele em nenhum momento ele vai dizer que isso é errado, muito pelo contrário, ele chama sempre as igrejas a entenderem o ministério pastoral, a entenderem o ministério dos pregadores da palavra de Deus e do sustento que a igreja precisa dar a essas pessoas. Mas Paulo aqui, ele justamente, ele trabalha para que ele não precisasse receber da igreja, mas especialmente de Filipenses, Paulo recebia oferta.
E aqui a gente pode ver que Paulo, talvez o motivo dele receber a oferta dessa igreja é justamente por causa desse amor, dessa intimidade que ele tinha com essa igreja. Porque ele sabia que essa igreja entenderia o ministério dele. E Paulo sabia que essa igreja amava a Paulo. E Paulo poderia ser abençoado também por essa igreja. E por isso que Paulo, ele vai dizer a partir do verso 10, eu peço por favor para você não fechar a sua Bíblia, porque nós vamos fazer uma exposição aí até o verso 13. E aí Paulo, ele sabia dessa disponibilidade da igreja, e ele diz, olha, eu estou muito alegre, fiquei muito alegre no Senhor. Mais uma vez aqui a palavra no Senhor, meus irmãos, isso é maravilhoso nas cartas de Paulo, e principalmente em Filipenses. Paulo diz que tudo é para o Senhor, e tudo é no Senhor. A sua vida é pautada no Senhor. O seu andar, o seu caminhar, e aqui ele fala, a sua alegria, ela está no Senhor. E a gente vai ver nessa manhã a importância da nossa alegria estar no Senhor e não nas coisas. Mas Paulo está dizendo, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que faltava oportunidade. A gente não sabe por que Paulo diz que faltava oportunidade para essa igreja poder abençoar Paulo financeiramente. A gente não sabe se de repente a igreja estava passando necessidade, a gente não sabe se Paulo estava de alguma forma incomunicável, enfim. Mas fato é que agora Paulo estava recebendo, através de Epafrodito, as ofertas daqueles irmãos, e ele diz, eu agradeço ao Senhor, estou alegre no Senhor por essa bênção que vocês têm derramado sobre a minha vida. E eu agradeço a Deus, eu fico feliz no Senhor, porque agora renasceu o cuidado que vocês têm por mim. A palavra renascer aqui, ela tem a ideia daquela árvore no inverno que ela fica murchinha, né, e ela não dá frutos. Tem gente que olha para aquela árvore assim e diz assim, essa árvore morreu, não vai conseguir mais dar frutos. Mas aí vem o verão e ela dá frutos maravilhosos, frutos lindos. E assim, a forma como Paulo destaca a respeito dessa oportunidade da igreja. Vocês estavam um momento ali fraquinhos, né? Uma árvore ainda ali no inverno, com dificuldade, mas agora renasceu, ou seja, viveu novamente, reviveu essa vontade de vocês, essa oportunidade de vocês para me abençoar. Então Paulo em nenhum momento aqui, meus irmãos, estava negligenciando essas ofertas. E Paulo estava agradecendo, demonstrando a alegria, e olha essa beleza de Paulo, esse cuidado de Paulo em agradecer essa igreja. Verso 11, digo isso não porque esteja necessitado. Percebam essa delicadeza, essa cortesia de Paulo. Ele não quer que ninguém ache que ele esteja se queixando, né? Olha, vocês ficaram sem me abençoar por um tempo, só agora que me abençoaram. Não. Ele está demonstrando justamente a sua alegria, o seu entendimento de que, independente da situação em que ele estivesse, ele estava feliz no Senhor. Se os irmãos não puderam ajudar antes, ele estava feliz no Senhor. Se os irmãos só puderam ajudar agora, ele estava feliz no Senhor. Ele sabia do tempo de Deus, do cuidado de Deus em todo momento, em todas as circunstâncias. E aí, meus irmãos, e a partir agora do verso 11 que eu quero destacar, o que Paulo está mostrando aqui a respeito da sua alegria está realmente no Senhor e os efeitos dessa alegria no Senhor que causa na vida dos crentes. Que ele diz, aprendi a ver contente em qualquer situação. A palavra contente aqui só existe nesse verso, só existe nesse capítulo, só existe nesse versículo, somente nesse texto. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento a gente vê essa palavra contente, por isso que a gente precisa rebuscar e tentar entender qual é o significado. E aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, seja independente da situação. A palavra contente tem ideia de completo, feliz de forma completa, contente de forma completa. Aqui nos faz lembrar lá do Salmos 23, na última pregação eu falei a respeito desse salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A tradução correta ali é, o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque o Senhor é meu pastor, porque é Ele quem cuida de mim. E essa palavra aqui, ele tem mais ou menos esse sentido. Essa alegria, ela é completa. E meus irmãos, aqui é muito importante, porque nós falamos que nós somos alegres, nós falamos da nossa felicidade, mas será que ela é completa? Se você olha para a sua vida, para a sua felicidade no Senhor, ela é completa, independente da situação. Em qualquer situação, como Paulo diz aqui, em qualquer circunstância,
essa completude, meus irmãos, sem dúvida nenhuma, só pode ser encontrada em Jesus. Alguém disse certa vez, existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E realmente, existe um vazio no homem do tamanho de Deus, porque se Deus, se Jesus Cristo não toma a vida do homem, ele com certeza vai se sentir incompleto pelo resto da sua vida. E muita gente não sabe o porquê disso. Muita gente não sabe, tem dinheiro, tem condições, tem saúde, mas sempre falta alguma coisa. Só que o crente não pode se sentir assim. Porque o crente tem tudo que ele precisa. Ele pode não ter uma condição boa financeira. Ele pode muitas vezes passar necessidade. Mas ainda assim, ele sabe que a sua necessidade toda é suprida em Jesus Cristo. E Paulo entendia justamente isso. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana: se você tomar dessa água, você nunca mais terá sede. Se você tomar da água do poço, você vai ter sede amanhã. Depois você vai ter sede. E assim é a vida do homem. Você pode ter dinheiro hoje, mas amanhã você vai sentir necessidade de dinheiro novamente. Você pode ter saúde hoje, mas amanhã você vai sentir necessidade da saúde. Só que Paulo entende que a sua alegria, ela tem que estar totalmente, a sua necessidade, a sua expectativa deve estar totalmente em Deus, em Cristo, porque é Ele que completa a nossa vida. E esse contente de Paulo aqui em qualquer situação não significa que você vai negligenciar as coisas. Isso é muito importante, eu quero trazer aqui porque tem muita gente que acha que eu estou feliz em qualquer situação e eu tenho que ficar dessa forma e negligenciar as coisas. Então, o marido não trata bem a esposa, ele acha, eu tenho que ser feliz, o importante é eu ser feliz. Ou a pessoa está no trabalho e ela não busca crescimento no trabalho porque eu estou feliz onde eu estou. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. A dependência de Deus é de saber que, independente de onde você está, a situação onde você está, o que você está vivendo, a sua alegria está no Senhor. Mas isso não diz respeito que eu tenha que viver de uma forma negligente nas coisas que nós devemos crescer, nas coisas que nós precisamos evoluir, nas coisas que nós precisamos amadurecer. Só que muitas pessoas, elas estão buscando essa completude nos bens. Muitas estão buscando nos empregos. Estão buscando no relacionamento. Muita gente faz isso. Busca essa alegria completa no relacionamento. No namoro. Às vezes na família. Nos filhos. A nossa alegria não pode estar pautada nos bens. No nosso emprego, naquilo que a gente acha que está trazendo estabilidade. A nossa alegria deve estar totalmente no Senhor, e Paulo tinha sua alegria no Senhor, é isso que ele disse no verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, e é isso que ele vai falando aqui, em qualquer situação, nada poderia abalá-lo, porque ele descobriu o segredo da alegria no Senhor. Verso 12 ele diz, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter abundância. Meus irmãos, a palavra necessidade aqui é tapainô, que significa humilhação. Paulo está dizendo, eu sei passar necessidade, ou seja, eu sei ser humilhado, eu sei o que é ser humilhado, eu sei o que é ser exaltado. E o fato de Paulo saber o que é ser humilhado, meus irmãos, a gente tem que levar muito em conta aqui, porque talvez não existiu um outro homem que foi mais humilhado que Paulo. Porque a partir do momento em que ele abre mão do judaísmo, que ele abre mão do farisaísmo, da vida que ele estava vivendo como fariseu ali, ele com certeza, no meio da sociedade em que ele estava, no meio da comunidade, da cultura onde ele estava, com certeza ele foi muito humilhado por aquilo. E assim é o que acontece hoje com muitas famílias que são humilhadas quando descobrem, homens e mulheres de Cristo que descobrem a verdade em Cristo Jesus, que estavam em comunidades que hoje humilham depois que você descobre a verdade. Paulo sabia o que era ser humilhado. E talvez você está experimentando o que é ser humilhado, mas lembre, meu irmão, a sua alegria não pode estar nas coisas.
não pode estar nas pessoas. A sua alegria completa tem que estar em Cristo Jesus. Paulo sabia porque experimentou. E aqui é muito interessante, porque o que tem de igreja aí dizendo que ser humilhado, ter dificuldade, isso não vem de Deus. Mas olha para a vida de Paulo. O quanto ele sofreu por pregar o Evangelho. O quanto ele teve que sofrer para viver o Evangelho. Passar necessidade, passar fome, nudez. Mas é interessante também Paulo falar aqui a respeito da abundância. E aqui, meus irmãos, é um ponto importante. Porque muitos crentes não sabem viver em abundância. E Paulo disse que ele soube viver no momento de abundância. E muita gente, às vezes, se afasta de Deus justamente nesses momentos. O que existe de crente, meus irmãos, que esquecem de Deus, só lembram de Deus quando as coisas estão faltando, mas quando está sobrando, esquecem de Deus. Esquecem de viver para Deus. Eu me peguei tantas vezes lembrando de Deus nas minhas orações, agradecendo a Deus nas minhas orações, no momento de dificuldade. Eu tive que aprender no momento em que eu estava tudo bem, que minha saúde estava boa, que a questão financeira estava boa, eu aprendi a agradecer a Deus, falar: Senhor, eu estou bem, obrigado. Eu estou numa situação boa da minha vida, obrigado, Deus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Mas, infelizmente, muitos crentes, no momento que estão bem de vida, estão com um emprego bom, estão com saúde boa, é o momento em que mais esquecem de Deus. É o momento que mais esquecem de viver para Deus. Cuidado, meus irmãos, com esse momento da sua vida. Você sabe em que momento da sua vida está. Porque muitos crentes, às vezes, na situação financeira boa, ele passa, chega domingo, tudo que eu quero é viajar. Tudo que eu quero é sair, passear, curtir a família. E aí vai esquecendo as coisas de Deus. E aí no momento da dificuldade ele lembra: eu tenho que ir para a igreja domingo, hein? Não podemos esquecer. Mas Paulo, ele demonstra aqui que ele soube viver feliz em qualquer situação. Na sua necessidade, mas também quando tinha em abundância. Cuidado com aquele emprego top. Cuidado com aquele dinheiro que está vindo fácil, para aquele momento bom da sua vida. Cuidado. Aprenda a fazer daquilo que você está recebendo um agradecimento a Deus, uma vida agradecida, uma vida de alegria ao Senhor. Lembra que Jesus disse para a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3,17: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu é infeliz, miserável, cego e nu. É assim que Cristo vai encontrar muitas pessoas no dia final. Pessoas se achando numa situação boa da vida e não percebendo que estão cegos, nus, miseráveis. Essas são palavras de advertência de Jesus Cristo para chamar a atenção de nós também, para que a gente aprenda a se comportar em cada situação da nossa vida, seja no momento de abundância, seja no momento de necessidade. Por estarem numa situação tranquila, essas pessoas estavam orgulhosas e não conseguiam reconhecer a irregularidade do seu interior. Tem gente que é agradecido apenas na fartura. A alegria só dura ali na primeira semana do pagamento. Como tem gente, meus irmãos, que na primeira semana do pagamento está com um sorriso lá em cima. Vai passando a primeira, segunda semana, é só discussão em casa. É esposa amargurada, esposo preocupado, passa a semana inteira, o mês inteiro preocupado. Avalie onde está a alegria, se ela está realmente no Senhor. Como crentes em Cristo Jesus, nós precisamos mudar o foco da nossa alegria. Ela precisa estar o tempo todo no Senhor.
Sei o que é passar necessidade, verso 12, e sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Essa palavra aprendi aqui, o segredo, o verbo que está sendo usado aqui tem a ver com mistério. É a mesma palavra usada para mistério. E é interessante porque a maioria dos teólogos vão dizer que realmente naquela época o que as pessoas mais estavam fazendo, principalmente os filósofos, os gregos naquele momento, era justamente buscar esse mistério. É tentar descobrir o mistério de todas as coisas, a essência de todas as coisas. E Paulo está dizendo aqui, eu descobri o mistério. Eu aprendi o segredo, o mistério de toda e qualquer circunstância. Paulo está dizendo, eu aprendi o mistério, o segredo de viver feliz o tempo todo. E aqui, meus irmãos, é um mistério mesmo. Porque as pessoas que rejeitam a Cristo não entendem um crente, quando está passando necessidade, estar feliz. As pessoas que não conhecem a Cristo não entendem a alegria do crente. Muitas vezes ficam até irritadas de crente ser tão feliz, muitas vezes. Mesmo na situação de dificuldade, na situação de necessidade. Mas Paulo aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância. Paulo está falando aqui desse contentamento com aquilo que ele tem e não com a expectativa do que ele deveria ter. Tanto de estar alimentado como de ter fome. Foi justamente o que Paulo experimentou, meus irmãos. Ele aprendeu a dar graças a Deus em todos os momentos, inclusive nos momentos maus. De dar graças no momento em que estava alimentado, de dar graças no momento em que estava passando fome, dar graças a Deus o tempo todo. O tempo todo. É assim que você vive o seu dia a dia, dando graças a Deus por toda e qualquer circunstância, por tudo que você passa. Reflita aí sobre como foi sua semana. Reflita aí os momentos de dificuldades que você passou essa semana. Reflita aí sobre o momento em que você precisava de algo e ali não teve. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo está dizendo, aprendi a viver tendo o excesso, mas aprendi a viver alegre quando estava faltando. Necessidade aqui é a palavra ser deixado para trás. Olha que maravilha. Paulo aprendeu a ser feliz, a ser alegre, no momento em que ele tinha as pessoas ao seu redor, as pessoas ajudando ele, as pessoas dando ali o tapinho nas costas, mas também aprendeu no momento em que todo mundo deixou ele para trás. Aprendi o segredo da felicidade. Essa felicidade não está nas pessoas. Essa felicidade não está nos bens. Não está nas circunstâncias da vida. Essa felicidade está em Cristo Jesus. Paulo ele quer enfatizar justamente que a sua alegria não está nas coisas que ele possui. E ele tem um entendimento claro a respeito do sofrimento aqui, meus irmãos. Em nenhum momento ele vai dizer que o crente não passa necessidade. Em nenhum momento ele está dizendo aqui que o crente tem que ser próspero o tempo todo. A Bíblia não fala isso, meus irmãos. E Paulo não está falando isso aqui. Ele está dizendo que nos momentos de necessidade, no momento em que não houver a prosperidade, a sua alegria deve estar no Senhor. Ele tem um entendimento claro do sofrimento e ele compartilha que é no Senhor que está a alegria dele. E agora Paulo vai compartilhar esse segredo, independente da situação. Ele vai dizer, saiba onde está a minha alegria, onde está o segredo da minha felicidade. Ele diz no verso 13, tudo posso naquele que me fortalece. Essa, meus irmãos, é a sentença maravilhosa de Paulo. Porque ele encontrou a força, a alegria dele para todos os momentos, as circunstâncias da sua vida. Ele encontrou no Senhor Jesus. Essa paz que excede todo entendimento, essa paz de Deus, ele diz, a minha força é Cristo. Eu acho que eu devo ter
estragado o entendimento de muitas pessoas a respeito desse versículo. E eu sinto muito de talvez quebrar a tua expectativa. Porque muitos pastores, eles pregam esse texto fora de contexto e pregam apenas esse versículo 13. Posso tudo naquele que me fortalece. Só que não é isso que os pastores pregam por aí, que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, apesar de toda a dor, de todo sofrimento, da necessidade, do momento de fartura, do momento de passar fome, ele aprendeu que ele poderia se fortalecer em Cristo Jesus. E essa é a verdade desse texto. Não é o que muitos pastores saem falando por aí, dizendo, olha, compra o carro zero, porque você pode. Olha, toma esse passo de fé, porque você pode. Você pode tudo naquele que te fortalece. Não tem nada disso, não. Paulo está dizendo aqui, independente da circunstância, independente da situação que você está, no momento de calamidade, de dor, meus irmãos, lembre que Paulo, ele estava servindo no ministério, ele foi picado por cobra, ele quase morreu afogado, Paulo passou necessidade, passou fome, Paulo foi chicoteado, Paulo estava preso pela segunda, terceira vez. Se tem um homem que estava sofrendo na vida, que tinha sofrido na vida, esse homem foi Paulo. E o que ele diz aqui? Ele olha para tudo isso e diz assim, posso tudo naquele que me fortalece. Posso passar por todas essas situações que eu passei e tenho passado aqui. Posso passar um momento de fome, de necessidade, porque Cristo me fortalece. Não vivo para mim. Não é a minha força. Ela está fora de mim. Minha força está no Senhor. Então sim, se eu estou passando por necessidade, se eu estou passando por uma doença, eu posso viver porque Cristo me fortalece. Porque Cristo me dá vida. É nele que está pautada a minha alegria. Não é nas coisas, não são nas circunstâncias, mas somente em Cristo Jesus, porque Ele me fortalece. Eu fico pensando que Paulo descobriu talvez esse segredo um pouco antes, quando ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 12, lembra daquela situação que ele estava vivendo, do espinho da carne, e que ele fala 3 vezes para o Senhor, fala, Deus, me tira esse espinho da carne, me tira esse espinho da carne, me tira esse espinho da carne, Deus. E qual é a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te sustenta. E eu acho que esse segredo foi descoberto lá. Porque Paulo, a partir dali, então, ao invés de ele ficar pedindo para Deus, para que Deus fizesse isso, fizesse aquilo na vida dele, ele falou, Senhor, eu te agradeço. Eu quero viver debaixo da tua graça, debaixo da tua vontade, do teu querer. E as minhas preocupações, eu descanso em Cristo. A sua graça me basta. Aquilo que tenta tirar a minha paz, eu busco força em Cristo. Paulo aprendeu que ele não precisava se preocupar com o amanhã, o que ele teria que comer, o que ele teria que vestir, qual seria a condição da sua vida mais um dia, independente do que acontecesse, sua alegria, sua motivação estava em Cristo Jesus. A sua motivação estava fora dele. Estava na graça de Cristo, na força em Cristo Jesus. Faça essa análise na sua vida. Onde você tem buscado forças para vencer as suas preocupações. O quanto as necessidades do seu dia a dia têm tirado o foco de Deus. Tem tirado a paz, a sua alegria durante os dias. Quero fazer algumas aplicações do que nós lemos nessa manhã. Busque a sua força, a sua felicidade em Cristo Jesus. Para você viver contente em qualquer situação. O que você precisa? Faça essa análise. O que você precisa? De dinheiro? Você está precisando? É de um emprego melhor? É de que meu marido mude? Que minha esposa mude? O que você precisa para viver contente de forma completa? É isso que você está precisando?
Automaticamente nós pensamos em muitas coisas, menos pedir para Deus para que enche o nosso coração de paz. E é isso que nós precisamos fazer. Senhor, encha meu coração da tua paz. A paz que excede todo entendimento. Me dê a sua paz, Senhor. Me dê a sua alegria. O que tem atrapalhado a sua felicidade é a forma como uma pessoa te olha, é a falta de curtida na rede social. O que atrapalha a sua felicidade? Não busque nas coisas da terra, que elas passam. As coisas desse mundo são cruéis. Onde você tem buscado saciar a sua falta de amor, de sentir falta de amor. Tem buscado em relacionamentos superficiais. Como você vive a sua vida quando você tem mais do que você precisa. Como você tem reagido a isso. Não deixe sua alegria estar nos bens que você tem. Porque quando eles se forem, a sua alegria vai também. Que a sua alegria esteja em Cristo Jesus, somente em Cristo. Que a sua força para o seu dia a dia esteja em Cristo Jesus. É isso que você vai praticar a partir de amanhã. No momento em que você estiver triste, no momento em que você estiver angustiado, você vai analisar onde está a sua alegria. E vai depositar a sua alegria em Cristo Jesus, amém? Vai olhar para a situação e vai dizer, a minha força está em Cristo Jesus. Nossa maior expectativa deve estar em Deus, porque é Ele que nos fortalece. Nele nós podemos enfrentar qualquer situação, pois nos alegramos e nos fortalecemos nele. Amém? Feche seus olhos, meus irmãos.